Passaremos a seguir para a 23ª sessão extraordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairink. Peço ao senhor secretário que faça chamar os senhores vereadores. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vereador André do Bar. Presente. Vereador Pastor Kennedy Marques, presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Professor Giovanni. Presente. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Dizão. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereador Zé da Vaca. Presente. Vereador Rodrigues. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 47/2017 dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. Autoria, prefeito. Em segunda discussão, projeto de número 47/2017. Não tendo ninguém a discutir, coloco a votação. Os são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o projeto de lei número 47/2017 em sua segunda discussão. Peço ao secretário que dê continuidade na ordem extraordinária. Projeto de lei número 48/2017 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Autoria, prefeito. Em discussão, projeto de lei número 48/2017. Não tendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o projeto de lei número 48/2017 em sua primeira discussão. Peço ao secretário que dê continuidade. Veto número 9/2017. Assunto veto número 09/2017, parcial autógrafo 3638/2017. Autoria, prefeito. Em discussão, veto número 9/2017, parcial. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 15 minutos. Bom, a gente não pode apreciar esse veto. Eu peguei o finalzinho da reunião ali com o secretário Lavério, né? Mas a gente não pode apreciar esse veto sem deixar bem claro o que foi discutido nessa reunião. Eu cheguei no final, mas entendi a situação na reunião que foi feita hoje com os vereadores. Quando a LOA vem para esta casa, ela é feita por técnicos que trabalham no executivo, que lidam com a questão do orçamento o tempo todo. Então tem sido praxe nessa casa fazermos as emendas e quando o autógrafo volta para a prefeitura, as emendas são então analisadas, colocadas dentro do projeto e os números são alterados de acordo com essas emendas. Nós não temos condições de alterar esses números fazendo outras emendas. Eu acredito que todo vereador tem essa noção aqui nessa casa. Se eu apresento uma determinada emenda para tirar de uma determinada dotação, eu não tenho que saber qual vai ser o valor final. Isso não tem como eu prever. Outros vereadores podem fazer uma emenda tirando da mesma pasta, da mesma dotação orçamentária. Então, isso é uma matéria bem complexa. Eu coloquei na reunião, presidente, e vou colocar aqui de novo. Se o executivo tomou essa decisão de vetar as nossas emendas, e aqui tem emendas muito importantes, todas, como foi bem falado aqui já na tribuna, pelo vereador Túlio Camargo, as nossas emendas, elas refletem anseios da nossa população. Nós acabamos aqui de aprovar uma suplementação de verba para a PAN, é uma das emendas que foi pedido, foi conversado com o prefeito, da necessidade de um acréscimo de dotação orçamentária para o ano que vem. Então, veja,
essas emendas, elas não é o pessoal do vereador. Ela é para melhorar algum serviço para a população. Então, dessa reunião, ficou então colocado pelo secretário deste problema técnico, que a prefeitura recebeu o autógrafo sem alterar os valores finais, o que eu discordo que tenha que fazer, mas então a Câmara tem que dar a esses vereadores este suporte, sabendo-se que a prefeitura usa-se deste artifício para vetar as nossas emendas. Nós já estamos falando aqui para o ano que vem, de ter suporte nesta casa para que as nossas emendas possam, então, o autógrafo, quando ele for, então tem que se criar um programa. Se o vereador fez uma emenda de 100 mil tirando de uma determinada dotação, automaticamente o autógrafo já tem que acertar aquele valor. Porque senão nós vamos sempre estar tendo que analisar aqui os vetos do prefeito por uma questão técnica. E eu não gostaria que isso acontecesse. Então eu peço desde já para que este apoio seja dado aos vereadores para o próximo ano. E a última coisa é que nós temos então, já no corpo do veto, um compromisso do Executivo em o ano que vem mandar para essa casa, no teor destas proposituras, que são as emendas, mandar para esta casa projeto de lei abrindo então dotação no PPA, na LDO e na LOA. Porque é muito complexo quando a gente fala PPA, um planejamento para 4 anos orçamentário. Quando o vereador faz a emenda, às vezes é algo que é super importante, super necessário e não está no PPA. Então eu entendo que quando ele cria a emenda, ele já coloca lá, cria-se a dotação no valor de tanto, está criado. Cria-se uma ação que vai para o PPA, ela vai fazer parte do PPA. Isso quem tem que fazer são os técnicos, não somos nós. O técnico que vai lá, tá, foi aprovada uma emenda para criar tal ação. Não tem no PPA, então nós vamos providenciar essa emenda, essa ação no PPA. Porque a lei já foi aprovada, ela passou por aqui, ela nasceu aqui e foi deliberada aqui. Eu entendo desta forma. Não tem que começar do zero, vamos criar uma lei criando a ação no PPA, que passa para a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e daí sim ela vai ter validade na LDO. É claro que isso, o doutor Túlio deve ter muito mais conhecimento que eu sou um professor de inglês, mas com o conhecimento que eu tenho nessa casa, é assim que eu vejo, e é isso que eu vou defender. Então hoje, em respeito a um pedido do secretário Lavério, e com um compromisso que está no corpo aqui da mensagem, de que o ano que vem essas emendas descerão para a Câmara, respeitando essa casa e o nosso trabalho. Porque senão, de novo, cai no que o doutor Túlio falou. Senão não precisa de vereador. O vereador está aqui para esse trabalho. Então todas as nossas emendas, elas são importantes e elas têm que ser respeitadas. Já há uma questão sendo aí experimentada nos legislativos estadual, federal, que a emenda é impositiva. Quer dizer, o deputado colocou, está colocado, foi aprovada pelos pares, foi aprovada, então se execute. Isso é algo que, claro, tem gerado discussão e aqui nessa casa não é diferente. Né? O que a gente tem visto é os executivos, usando de artifícios, vão deixando essas ações para o outro ano e para o outro ano e assim vai.
Então a gente tem que ter uma firmeza nesse sentido, uma união desta casa nesse sentido, que nós é que decidimos aqui sobre as questões do orçamento. E aí, se o prefeito não faz, nós vamos cobrar, mas não pode dizer que não está no orçamento. Como lá atrás, antes de estar na política, eu já tive esse tipo de resposta. Buscando saber do executivo, por que não aconteceu tal coisa, não se faz tal coisa? E a resposta que eu tive foi, isto não está no orçamento. Então, quer dizer, quando passa por essa casa, passa a estar no orçamento, e aí é um aval nosso para a execução dessa ação no município. Por isso, hoje, esse veto vai ter a minha aprovação, com todas essas colocações que eu quis deixar registrado aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Continua a discussão, veto número 9/2017. Com a palavra... Com a palavra, o vereador abre esse grupo 15 minutos. Eu concordo com as palavras do vereador Giovanni. Vou acrescentar mais dois tópicos só. Acho que as audiências públicas que são nessa casa, se fosse possível no período noturno, após as 18 horas, que aí nós teria mais representante aí a população poderia vir e, bem dizer, todos os vereadores poderiam estar presentes. Porque a gente tem visto que nas audiências públicas, se eu olhando aqui para a plateia, são daqui acho que tem umas 2 ou 3 pessoas só que vêm. E o consultor jurídico estar junto com nós aqui, ele realmente no período da manhã, nas audiências públicas, todas ele está. Então, que ele estivesse também no período noturno aqui. Seria só. Continua a discussão, veto número 9/2017. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. Senhor presidente, eu quero ser bastante breve. Eu concordo perfeitamente com os colegas que me antecederam. E é claro, nós já tivemos esse encontro com o senhor Laveri, que a gente sabe que é uma pessoa muito experiente, tarimbada, bem intencionada. Conversamos também com o prefeito. A preocupação deles agora, então, é fazer esses ajustes, né, de acordo com a PPA, adequar e depois retornar a esta casa essas nossas emendas. Conversava recentemente com o prefeito e ele demonstrou disposição, uma coisa que eu entendo, e ele também, é claro que vai se depender muito de análise melhor por parte na área jurídica, na área financeira, mas porque nós não repetirmos aqui o que a gente vê a nível estadual, a nível federal, quando é destinado para cada deputado um determinado valor, e em cima daquilo ali, o vereador então apresenta as suas emendas. E tem havido aqui um trabalho bastante integrado entre legislativo e executivo. A gente sempre diz que tem sido atendido na medida do possível. Também esta casa sempre tem mostrado disposição. Nós temos visto aí as extraordinárias, muitas vezes são convocadas, aprovadas no mesmo dia. Isso também é uma disposição desta casa em contribuir, em colaborar com o sucesso da administração. Mas também é importante que se analise isso para o próximo ano, essa disposição do executivo, e acredito que os nobres pares também deverão acatar essa ideia, no sentido de que o prefeito, então, a gente sente e seja destinado, sei lá, 500 mil, 1 milhão para cada vereador, porque é como foi dito aqui, quando a gente apresenta uma emenda, é porque a gente ouviu da população, a gente viu aquela necessidade, aquele anseio, e a gente procura atender. E a gente sabe que o executivo tem pleno conhecimento do quanto a gente é procurado, quanto a gente é solicitado, e eu entendo, então, que esse é um caminho que nós podemos tomar para os próximos anos, ou seja, que seja destinado um determinado valor para cada vereador, para que ele apresente em cima daquele valor as suas emendas. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, veto número 9/2017. Não tem mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários... Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vereador André do Bar. Aprovo. Vereador Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Rafael da Ípica. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Dizão. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Zé da Vaca. Aprovo. Vereador Rodrigues. Aprovo. O veto número 9/2017, aprovado por 13 votos a favor e 0 contra. Peço ao secretário que dê continuidade. Projeto de Lei 49/2017, assunto altera a Lei de número 2418/2002, que institui a Semana da Consciência Negra e da outras providências. Autoria prefeito. Em discussão, o projeto de lei número 49/2017. Não tenho ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Aos contrários, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei número 49/2017. Pela maioria. Justificativa de voto, presidente? Justificativa de voto. Eu sou contra o projeto, votei contrário, peço que conste isso em ata. É uma das diretrizes do meu partido, que se busque por igualdade racial. O Brasil ainda tem muito chão para vencer esse preconceito. Portanto, eu acho que essa data é importante. Não vou nem entrar nas questões aí de ser feriado, essa questão da exam, eu li todo o pedido que foi encaminhado para essa Câmara, mas é uma diretriz do meu partido. E nós recentemente fizemos aqui uma audiência pública falando sobre essa questão, onde muita coisa foi colocado e, presidente, o tempo não está, é de 3 minutos. Então eu não poderia ser a favor dessa lei, porque a gente busca uma conscientização da população, buscando por direitos, né? Então a gente vê que o Brasil ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Metade aliás, 54% da população brasileira é negra e nós hoje temos apenas 27% dos universitários negros. Então, quer dizer, onde é que está a igualdade aí, né? 70% da riqueza, aliás, da riqueza total do país, 70% é da população branca. Então, esses dados faz com que a gente fique refletindo, né? Ainda tem um longo caminho, o Brasil se autodeclara um país pacífico, onde não há preconceito, mas a gente ainda vê muita denúncia de crime racial e eu acredito, então, que essa data é importante para discutir essas questões e a audiência que a gente teve aqui foi muito proveitosa. Nós tivemos cerca de 20 pessoas aqui que debateram sobre esses números, tivemos gente que veio contribuir para a gente conhecer esses números e saber melhor da realidade do Brasil. Por isso, eu votei contra o projeto. Obrigado, presidente. Ao término dessa sessão extraordinária, na sequência, convoco para a 24ª sessão extraordinária para deliberarmos em segunda discussão o projeto de lei número 48/2017.
Peço ao secretário que dê continuidade na leitura dos projetos. Projeto de Lei 73/2017-L, assunto dispõe sobre o estabelecimento de normas e condições para atribuições de competência do Poder Público Municipal e no que se refere à expedição do alvará de licença para localização, instalação e funcionamento de atividades industriais, comercial e de prestação de serviços e da outras providências. Autoria, vereador Bruno Tan. Em discussão, o projeto de lei número 73/2017-L. Não tem ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, primeiro como estão, os contrários, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei número 73/2017-L. Peço ao secretário que dê continuidade na leitura do projeto. Projeto de resolução 17/2017. Assunto: altera a resolução de número 263/94, dispondo sobre a deliberação dos requerimentos. Autoria, vereador Abner Segura. Em discussão, o projeto de resolução número 17/2017. Não tenho ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o projeto de resolução número 17/2017. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, na 23ª sessão extraordinária, declaro encerrada a presente sessão.